A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glórias a Deus. Quer deixar um versículo que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 15. Glórias a Deus. Peço que vocês, gentilmente, que vocês acionem o sininho, que vocês comentem, compartilhem, que é mais importante, compartilhar. Vamos semear juntos a palavra de Deus, a toda criatura. E dê um joia, glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Então vamos lá. Livro de Apocalipse, no capítulo 15, nos diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, glórias a Deus, no capítulo 6, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim, está mais abrangente, está mais claro, né? Para todos nós. Os pecados que não herdarão o reino de Deus. Estou falando pecados. Quando nós deixamos o pecado tomar conta, né, da nossa carne, aí há um problema, porque são esses pecados que impedem de nós entrarmos no reino de Deus, não é? E no livro de Tiago, glórias a Deus, vamos aqui no livro de Tiago, aqui no versículo 4, livro de Tiago, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 7, o que é que Tiago diz? Tiago diz à igreja: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente sujeita, se eu e você, nós sujeitamos a Deus, o diabo, ele foge. E como que ele foge? Ele foge quando nós somos tentados, nós não damos atenção a essa tentação. Faz igual José. José foi tentado pela esposa de Potifar e ele fez o quê? Ele saiu, foi embora. Ele obedeceu a Deus. Ele não deu lugar à sua carne. Fez o que foi certo. Então, quando nós escolhemos fazer o que é certo, agradamos a Deus. Quando nós aborrecemos o mal, agradamos a Deus. Então, esse é o caminho certo. E o caminho nada mais é que o nosso Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, vamos continuar aí no caminho que é Jesus, com retidão, com justiça, com obediência ao nosso Deus, e tudo correrá bem. Porque naquele grande dia, e o tempo está próximo deste dia chegar, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai vir como cordeiro, ele vai vir como juiz. E como juiz, ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, o Jesus que estão idealizando aí, que estão imaginando, não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus da imaginação deles. É um Jesus que só ama, ou então é o Jesus que, se não fizer, então ele não é poderoso. Pois saibam que ele é poderoso sim. Ele é poderoso. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio. Ele é o princípio, ele é o derradeiro. Ele é o grande eu sou. Ele é o que se revelou para Moisés. Em Êxodo, capítulo 6, no versículo 2. Ele é o grande eu sou. Quando Moisés foi até Faraó,
com medo do que Faraó iria dizer. E aí ele fala o que para Moisés? Diga que quem te mandou foi o grande eu sou. E pronto. Glórias a Deus. Deus é poderoso. E aqueles que diminuem nosso Deus não conhecem o nosso Deus. Não conhecem. E aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9, Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, porque muitos estavam com esses pecados que impedem do crente herdar o reino de Deus. Simples assim. E falar, tá me julgando, não. A palavra, como de Jesus Cristo lá no livro de Evangelho de João, capítulo 12, livro de João no capítulo 12, rapidinho. Evangelho de João. Glórias a Deus. É que essa referência não está nos meus planos, mas como eu tô falando aqui sobre julgamento. Evangelho de João no capítulo 12, no versículo aqui, no versículo 48, olha só o que diz a palavra. Quem me rejeitar a mim, Jesus Cristo dizendo, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem? Quem é que julga? Que fica dizendo, tá me julgando. Não. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, quem não receber a palavra, sendo que a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus falando conosco, quem não receber a palavra dele, quem rejeitar a ele, porque quem está rejeitando a palavra de Deus, está rejeitando a Jesus. Então, o que é que ele diz? Quem rejeita ele e não recebe as minhas palavras, a palavra vem de Deus, não vem do pregador, nem da pregadora. A palavra vem de Deus. É Deus que está falando comigo e com vocês. Então, ele diz o quê? Já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Então, quem vai julgar as minhas ações, as suas ações, não é o pregador, não são as pessoas, é a própria palavra de Deus. Isso mesmo. Ela vem de encontro a cada um de nós. Conforme nós estamos, vamos receber ou não, vamos aceitar ou não. Aí é que tá. Como que tá você? Para o crente, como que está as suas vestes diante do nosso Deus? Estão sendo lavadas pelo sangue do Cordeiro? Como diz lá no livro do Apocalipse, que no versículo 10 em diante, lá no capítulo 22, onde eu li o 15, e no versículo 10, glórias a Deus, e no versículo 10 diz, glórias a Deus, no versículo 10 não, no versículo 14 diz, que bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí, como que está a vestidura do crente na presença de Deus? Então, e para aqueles que estão inventando, idealizando, imaginando um Jesus que não é da Bíblia, precisa buscar mais, precisa conhecer o nosso Jesus da Bíblia. Porque nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele é justo. E quando ele vai, glórias a Deus, quando ele vai nos colocar no prumo, colocar cada um de nós na retidão, voltar ao que é certo, nada mais do que as nossas ações. Ele vai nos julgar, ele vai nos... conforme o que nós estamos fazendo. É conforme nós estamos fazendo. Porque ele é justo. Ele não vai aumentar, ele não vai diminuir, ele vai ser justo, conforme o que você e eu estamos fazendo diante dele. O que nós plantarmos, nós vamos colher.
Não tem como plantar arroz e querer colher feijão, plantar batata e colher milho. Se você está plantando amor, vai colher amor. Se você está plantando o bem, vai colher o bem, e assim por diante. Então, a palavra do Senhor aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9, é bem claro. Nos diz assim, Paulo dizendo aos coríntios que estava alguns, nem todos, olhe bem e ouçam, nem todos, alguns, não muitos, não é? Poucos. O que é que diz aqui? Paulo dizendo a eles, não, mas vós mesmo fazeis a injustiça, que é aqui no versículo 8, depois eu vou para o 9. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Quer dizer, um estava prejudicando o outro com injustiça, com imoralidade, enfim, com os pecados que eu vou aqui deixar para todos nós. E aí no 9 diz assim, Paulo dizendo à igreja de Coríntios, não erreis, nem os devassos. Aí eu fui procurar a palavra devasso, sabe o que é? É imoralidade. É libertinagem, obscenos. E o que nós mais estamos vendo hoje é o quê? Muita imoralidade. Tanto do lado que se dizem ser crentes, muito mais ainda desses que estão aí no mundo, fazendo a vontade não de Deus, e sim das trevas, do príncipe da potestade, que assim é chamado. Então, e também muitos crentes estão dando ao invés de sujeitar a Deus, está sujeitando a quem? Ao pai da mentira, ao acusador. Aí muitos estão sendo apontados, estão também em meio de muitos escândalos que eles mesmos estão se colocando, como diz aqui a palavra de Deus. E aí? Complicado. Glórias a Deus. Então, Paulo diz isso. Não saber... Aí fala no 9, né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí no 10 ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é só efeminados, não é só o que querem aí, saiu até um decreto, né, que podem casar homem com homem, pode casar mulher com mulher. Tudo aqui na terra pode fazer o que quiserem. Mas para Deus não passa de abominação, não passa de pecado. E o pecado não herda o reino de Deus. Essa é a verdade. E muitos não querem falar, com medo. Nós temos um advogado. Nosso advogado é Jesus Cristo. Falar a verdade, muitos não gostam. Mas a verdade é a palavra de Deus. Tem que ser dita. Não querem mais pregar na igreja, né? Na casa de oração. Para isso daqui. Não é só efeminados que não vão. Na verdade, não é o efeminado, na verdade, que não vai herdar o reino de Deus. É o que eles cometem. É o pecado que eles estão cometendo e não admite que estão nos erros, não admite que Deus não gosta disso. Na verdade, ele não gosta, ele odeia esse pecado e tantos outros. A mentira, não é? Como eu li lá em Apocalipse, no versículo 15, feiticeiros. Glórias a Deus. Então, fala aqui no 11, para não ficar em minhas palavras
que alguns, nem todos, estavam cometendo esses pecados, Paulo diz assim: e é o que alguns têm sido, viu só? Tem sido. Eles têm sido o quê? Adúlteros. Eles têm sido o quê? Ladrões. Eles têm sido o quê? Avarentos. Eles têm sido o quê? Roubadores. Eles têm sido o quê? Bêbados. Oh, bêbado na casa do Senhor? Sim. Quantos não bebem? Estão dentro da casa do Senhor, barulho, 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 igual lá no capítulo 3 aqui de 1 Coríntios. Não. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. Então, dentro da casa de Deus, da casa de Deus não, porque nós somos a casa do Senhor, templo de Deus, né? Na casa de oração, muitos estão ali não para agradar, muitos, né? Alguns, como Paulo diz, estão fazendo para se vangloriar, estão aparecendo e deixando Jesus desaparecendo, estão ao invés de Jesus aparecer, quem está aparecendo mais é o homem. O homem que eu digo aqui é como diz a palavra de Deus, todos nós. Então, tá mais barulho do que Jesus. Do que Jesus nessas pessoas. Nós somos sal da terra e luz do mundo, embaixadores de Cristo. A palavra do começo até Apocalipse é sobre Cristo. A história da Bíblia é sobre Cristo. O Redentor, o Remidor, o Salvador, o Juiz, a porta das ovelhas, glórias a Deus, o Bom Pastor, fontes de águas vivas. Então, glórias a Deus. Muitas igrejas estão precisando de discernimento de espírito, eu já falei e repito. Glórias a Deus, eu estou buscando muito isso. Oh, glória. E Paulo diz isso aqui no 11, e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essas pessoas aqui da igreja de Coríntios eram pessoas já convertidas, eram pessoas que estavam na presença de Deus, é uma igreja que tinha todos os dons, discernimento de profecia, discernimento de espírito, tinham os dons de profecia, todos os dons de Deus, de sabedoria, de conhecimento. E aí eles foram usando esses dons não para honrar a Deus, não para glorificar a Deus, mas sim para se autogloriar, para trazer na glória para eles e não para Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, não a nós. Nós somos apenas vaso de barro na mão do oleiro. Nós somos, glórias a Deus, o instrumento de bênção nas mãos de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Cristo confiou em nós trazer o que está escrito aqui, a verdade. Trazer a verdade para todos e para nós também. Porque a primeira palavra vem de direção a nós, para depois nós praticarmos e levar a toda criatura. Paulo diz que o crente é uma carta lida aos olhos de quem está lá fora no mundo. Mas o que estão vendo em nós? O que estão vendo no crente?
Tá difícil de saber quem é crente e quem não é crente. Muitos aí estão dizendo que a palavra de Deus tem que atualizar, tem que fazer isso, tem que fazer. Não, a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus não é velha, a palavra de Deus não é nova. A palavra de Deus é a palavra, é a verdade, é o próprio Deus. Não tem que atualizar nada, tem que pregar o que está escrito. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade tira das trevas e traz para a luz. Assim como nós, noutrora estávamos nas trevas e hoje estamos na luz, que é Cristo Jesus. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 5, no versículo 14, diz o quê? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pois é. Em Isaías 60, no versículo 1, diz o quê? Resplandece, não é? Isaías, vamos lá em Isaías rapidinho. Isaías 60, livro de Isaías 60, no versículo 1, diz o quê? Isaías, uma profecia que está aqui no Novo Testamento. Paulo escreve à igreja de Éfeso, igreja também que começou bem, que depois parou e tinha que voltar ao seu primeiro amor, às suas primeiras obras, aquele fervor, né? Aquele amor pela obra de Deus, pelo nosso Deus, deixaram de lado. E Paulo escreve essa carta a Éfeso e ele diz, ele diz o quê? Ele diz, glórias a Deus, saiu aqui, meu Jesus, mas é assim mesmo. Ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Esse dormir aqui é espiritual e fala, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. São aqueles que estão ali, ó, igual também diz aqui na igreja de Sardes, o diagnóstico que Jesus dá a esta igreja de Sardes, no capítulo 3, no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Quer dizer, então, por isso que Paulo diz, levanta-te, levanta-te, porque tá ali, ó, se tá mandando levantar é porque tá ali meio mais para lá do que para cá, tá no meio dos que dormem, aqueles que estão aí, ó, no delito, nos delitos do pecado, no lamaçal novamente, eles estão saindo indo de novo lá pro lamaçal, lá pro vômito né? Foi lá para trás do velho eu, das velhas práticas. Paulo tá dizendo para levantar e deixar que Jesus Cristo esclarecer. Ele é a luz. Então, se tá para esclarecer, é porque tá em trevas. Então, sai da escuridão, volta para a luz, Paulo tá dizendo, para a igreja de Éfeso. E aqui no Isaías 61 diz o que? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que maravilha, glória a Deus. Que maravilha, glória a Deus. Então, todos esses pecados aqui, a igreja de Coríntios estava cometendo, como Paulo diz. E é o que alguns têm sido. A feitiçaria também não herda o reino de Deus. Saul, lá em 1 Samuel, no capítulo 28, glórias a Deus, no versículo 7, o que é que Saul faz? Primeiro, Saul fala com Deus, Deus não responde mais Saul, e aí Saul recorre ao que? A feiticeira, a pitonista, né? A feitiçaria, a adivinha. Feitiçaria, não, feiticeira, adivinha. Quem adivinha não sabe.
Tá adivinhando. Deus diz lá que Deus não tá dizendo nada na boca do falso profeta, do que tá adivinhando sua vida. Tem que ter cuidado, tem que pedir discernimento de espírito. Olha o que Saul faz. Ele não tem a resposta de Deus, e aí ele fala o quê? Fala no 7. Então disse Saul aos teus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E aí Saul vai até ela, porque Samuel aqui no capítulo 28, Samuel já está morto. E ele quer ver Samuel, quer falar com Samuel. Isso não existe. Não existe. Então, é uma história bem complicada, que eu não vou entrar em detalhe, porque né? Não tem nada a ver com o que eu... Quer dizer, tem, como eu li o versículo, só que é uma história muito complexa, que fala que ele vai lá, que ele quer falar com Samuel, mas não tem como. Tanto que a mulher, ela fala muito bem, como se fosse Samuel, e não é Samuel coisa nenhuma. É o espírito demoníaco que está nela. O espírito de adivinhação. Por isso que nós temos que pedir discernimento de espírito, para saber quando é o homem que está falando, quando é Deus e quando é o espírito demoníaco que está, que na verdade o homem, que eu quero falar, a carne, né? Quando é a carne, quando é o demônio e quando é Deus. E aí? Tem que ter discernimento, saber qual dos três está falando com você. Porque às vezes o pregador, o falso profeta, na verdade, o pregador não, o falso profeta, ele tá na carne, e aí assim Deus te diz, ou é o espírito que usa com palavras que parecem ser verdadeiras, mas não são. Não é Deus que colocou essas palavras na boca desse falso profeta, como diz em Jeremias 14, versículo 14. E aqui ela vai e fala umas coisas, né? Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor já tem desamparado e se tem feito o teu inimigo? Então é a adivinha falando como se fosse Samuel, mas não é Samuel. É o demônio que está nela. Então ela vai e alerta Saul. Aí você, estudando a palavra de Deus, você descobre que não é com Samuel coisa nenhuma. É o demônio que está nesta mulher. Espírito demoníaco que está nela. O espírito enganador nada mais é o pai da mentira, Satanás. Ela diz bem assim: oh, glória. Aí no 21 diz bem assim: então veio a mulher a Saul e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvido a tua criada, a tua voz. Quer dizer, a voz de quem? Dela, da mulher. E pus a minha vida na minha mão e ouve as minhas palavras que disseste. Então ele ouviu todas as palavras que ela disse. Não foi Samuel, foi o espírito demoníaco nela. Glórias a Deus. E aí ela vai e fala no 22, agora, pois, ouve também tu as tuas palavras da tua serva. E porei um bocado de pão diante de ti e carne para que tenhas força para te pôres a caminho. Tipo, vai embora. Tudo que eu falei é mentira. Tudo que eu falei, não, entendeu? E você deu ouvido. Então, quando damos ouvido a espírito maligno, a espírito que não vem de Deus, que não é Espírito Santo de Deus falando, a pessoa fica o quê? Frustrada, a pessoa não quer ir mais para a igreja, a pessoa não quer mais congregar, a pessoa não quer mais saber de Deus, e nem foi Deus que falou, porque quando é Deus pode demorar anos, vai se cumprir. Caleb ficou esperando a sua promessa. E ele diz que durante essa promessa, ele esperando, ele tá lá, ó, com seus 80 anos, ele diz que tá com vigor. Então ele tá mais forte. Ele não se desanima no meio do caminho. Ele continua crendo na promessa de Deus. E cumpriu. E cumpriu. Glórias a Deus.
Paulo também diz aqui em Atos, no capítulo 16, diz não, Paulo expulsa o demônio que estava numa jovem, que aí fazia adivinhação. Esses aí esse aí são servos do Altíssimo Deus, não é? Aqui, ó, é Atos capítulo 16, no versículo, glórias a Deus, no versículo 17 diz assim, não, 16, aconteceu que indo nós, a oração, Paulo dizendo, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. E esta, segundo a Paulo e a nós, na verdade não é Paulo não, é Lucas, né? Livro de Atos, na verdade, é Lucas, médico Lucas que escreveu, me perdoem. E Lucas escreve dizendo, relatando esse ocorrido, relatando, né? Segundo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando isso porque é o espírito de adivinhação. Ela estava mentindo? Assim, uma verdade, só que para atrapalhar eles a levar o evangelho de Cristo. Para atrapalhar eles ali, porque toda vez que eles vinham, às vezes que eles vinham, essa moça, ela ficava falando isso, né? Adivinhando. E uma adivinhação que ao mesmo tempo Paulo e Silas era verdade. Eles estavam ali pregando a palavra de Deus, levando a salvação. Então o espírito que estava nela estava ali, toda vez Paulo ia, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo ficou perturbado com aquilo, porque toda vez que ele ia, eu também percebo que quando eu venho trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, é um levante, é alguém que bate na porta, são os meus filhinhos, um que tá dormindo, pensa que não acorda, e a outra vem aqui, a minha outra menorzinha de 2 anos, vem perto de mim, chamar minha atenção, e acontece muitas coisas ao mesmo tempo, mas glórias a Deus, mas nós sabemos que isso é para atrapalhar a palavra de Deus, é para atrapalhar que eu creio que muitos vão ouvir essa palavra e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar em muitos corações, porque quem faz a obra é Deus. Quem convence o mundo do pecado e do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Não é o pregador, não é a pregadora, não somos nós, os embaixadores de Cristo, que levamos a palavra de Deus a vocês. É o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, sem Deus, nós não conseguimos nada. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Então, vamos focar em sujeitar a Deus e o diabo fugirá de nós, amém? E saber que esses pecados que eu mencionei aqui, que Paulo menciona, que Paulo escreve a carta de Coríntios, esses pecados é o que atrapalha de qualquer um de nós entrarmos no reino de Deus. Não é só o efeminado que se sente ofendido, esse pecado impede dessa pessoa entrar no reino de Deus. Não. São muitos outros, idolatria, muitos crentes também estão idolatrando o pregador, a pregadora. Muitos crentes estão colocando o homem no lugar de Deus. Não é? Deus é Deus. Nós, como eu falei, nós só somos o canal nas mãos de Deus, o canal de bênção nas mãos de Deus. Aquele que ora e a pessoa é curada foi porque Deus operou nesta pessoa. Aquele que, entendeu? E assim nós vamos, opendo em fé. Glórias a Deus. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixe seus comentários. Se há alguma dúvida, deixe seus comentários. E eu respondo cada um de vocês com a ajuda do nosso Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Amém.